Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais um vídeo aqui da nossa igreja Batista Betel Independente. Esse vídeo que está sendo transmitido no local do nosso culto dominical. E espero que você esteja com sua família, reservado no local, para poder passar mais ou menos essa 1 hora de louvor e de gratidão ao nosso Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas e agradecermos e louvarmos ao nosso Deus, Ele que é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Gostaria de iniciar esse momento com uma oração. Convido você a, juntamente comigo, ficar em reverência diante do nosso Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, nós queremos, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Tu, Senhor, que és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te pedimos, Senhor, por esse momento que nós vamos ter aqui agora, cada uma das pessoas que vierem a assistir esse vídeo, que a Tua palavra, Senhor, possa tocar em seus corações e que as famílias, Senhor, da nossa igreja possam, Senhor, estar reunidas agora para juntos glorificarem e exaltarem o Teu santo nome, através dos cânticos, da leitura e da palavra que será aqui transmitida. Se nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como nós sempre gostamos de iniciar os nossos cultos ao nosso Deus, nós vamos entoar hinos do cantor cristão. Então convido você a também louvar a Deus através desses hinos, e eu vou convidar aqui à frente o irmão Hamilton, que vai dirigir esses hinos em louvor e glória ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu convido a todos para que abram seus cantores para o hino de número 46, Jesus me transformou. Longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Salvador me transformou, minha vida, todo ser, quero-lhe consagrar, ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo
Salvador me transformou. Amém, meus irmãos. Dando continuidade, nós ainda iremos louvar ao Senhor por mais um hino. E desta feita, o hino de número 62, Nome Precioso. Hino do cantor cristão, de número 62, Nome Precioso. A esperança do porvir, este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce é fé, a esperança do porvir. Amém, meus irmãos. Depois de cantar esses dois hinos belíssimos, vamos meditar, ler a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 15. Convido você a abrir sua Bíblia. Lucas, capítulo 15. Eu vou ler dos versos 11 a 24. A primeira parte da parábola do filho pródigo. Lucas 15, do 11 ao 24. Diz assim: Continuou Jesus dizendo: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos.
O jovem ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo a sua palavra. Santíssimo Deus, amado Pai, nós glorificamos, exaltamos o teu santo nome e te agradecemos, Senhor, pelos maravilhosos ensinamentos que o teu Filho Jesus deixou para nós. E pela tua palavra, Senhor, deixada também para transmitir esses ensinamentos e nos dar, Senhor, a entender mais de ti, mais do teu amor, quanto, Senhor, o Senhor está pronto a nos perdoar. Por isso nós te pedimos, ó Deus, um coração quebrantado, coração sincero diante de ti. Que esse coração, Senhor, possa estar a cada dia se voltando a ti e maravilhando, Senhor, nas grandiosas bênçãos que o Senhor tem a nos oferecer e já nos tem dado. Assim nós choramos, nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos ter agora os cânticos congregacionais. Eu convido aqui o irmão Breno, que vai dirigir 3 cânticos. Eu convido você também a, através aí desse vídeo, nesse momento, louvar a Deus através desses hinos tão bonitos que falam da mensagem do nosso Deus. Vamos cantar. Boa noite a todos os irmãos. Agora nós vamos entoar 3 cânticos congregacionais e o primeiro será Grande é o Senhor. Então quero convidar todos os irmãos que possam ir em suas casas, louvar juntamente conosco. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Ainda em atitude de louvor e adoração, agora nós vamos entoar Conheci o Mundo Mal. Agora nós vamos entoar Conheci o Mundo Mal. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Foi assim que ele me salvou. Que me salvou. Amém, amém. Para nós podermos encerrar essa parte de cânticos congregacionais, vamos cantar agora Te Encontrar. Foi tão grande a emoção.
você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe de você. Eu não posso explicar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou e é tão bom. Eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você. Eu não posso explicar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Eu não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém. Até a próxima, irmãos. Um abraço. Hinos muito bonitos que nós cantamos, realmente nós cantamos grande ao Senhor, realmente o nosso Deus é grande. Também conheci um mundo mal, que fala da transformação, e te encontrar, também fala desse encontro que nós tivemos com o nosso Deus, realmente são hinos belíssimos. E eu gostaria agora, nesse momento, de fazer uma oração. Nós, nos nossos cultos, sempre recolhemos os nossos dízimos, as nossas ofertas, e agora, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, como nessa parte, agradecendo a Deus pelo sustento que Ele tem nos dado, pela oportunidade que Ele tem nos dado de ajudar os irmãos, e pedir também para todos aqueles irmãos que estão necessitados nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, quero, Senhor, agradecer a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem dado ao Teu povo. Te agradecer, Senhor, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um. E te rogar, ó Pai, por cada um daqueles irmãos que estão passando por necessidades nesse momento. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa usar a Tua igreja a viver, ó Pai, daquele modo como a igreja primitiva nasceu. Vivendo e tendo tudo em comum, vivendo em oração, na oração e no partir do pão. Assim, Senhor, nós te pedimos, assim nós desejamos e te rogamos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Convidar agora o pastor Silas, ele que vai trazer a meditação na palavra de Deus desta noite. Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos nós. Nós estamos alegres, amados, pela oportunidade renovada para este contato semanal e já na expectativa de que logo em breve
poderemos ter ou manter o nosso culto presencial aqui no prédio onde a igreja do Senhor Jesus se reúne. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre todos nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma parte da parábola do filho pródigo. O irmão Silas Júnior já leu dos versículos 11 até ao versículo 24, quando termina dizendo assim: este filho estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar em si. Sem dúvida nenhuma, a recuperação de algo que por alguma razão se extravia do nosso cuidado, é algo de alegria. Desejamos ardentemente aquilo que procuramos, não é verdade? Pois bem, nesta parábola, o Senhor Jesus, de uma forma muito sábia, aliás, a questão do uso de parábolas, naqueles tempos, na sociedade judaica, era um método bastante usado pelos mestres, rabinos de Israel. E o Senhor Jesus, como sendo um mestre por excelência, ele também usa essa ferramenta das parábolas. Essa parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas da Escritura Sagrada. A figura central, não resta dúvida nenhuma, que é este jovem que, de uma maneira grosseira, chega ao pai, pede a sua herança, e depois de recebê-la, ele então parte para prodigamente desperdiçá-la. Porém, no final desta parábola, de uma maneira assim quase que abrupta, aparece a figura de um segundo filho daquele pai, daquele senhor. E penso que o Senhor Jesus propositalmente insere nesta parábola a figura deste filho por causa do início desse capítulo 15 de Lucas. Quando inicia-se esse capítulo, Lucas narra que o Senhor Jesus, de uma forma muito amável, muito simpática, ele se relaciona com todas as pessoas de Jerusalém. O texto no princípio diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Esse é o versículo 1. O versículo 2 diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, a não aceitação dos fariseus e dos escribas, dessa proximidade do Senhor Jesus com pessoas que eles julgavam, que a sociedade, na realidade, consideravam como pecadores, que eram os publicanos e outras pessoas mais ainda. Portanto, no final desta parábola, o Senhor Jesus coloca nela a figura desse filho, que ao chegar em casa, ele ouve as músicas, aquele movimento de festas, e ele então pergunta a um dos serviçais: o que é isso que está acontecendo? E ele então diz: teu filho voltou, teu pai recuperou o filho que estava perdido, e agora ele alegra-se em ter novamente junto a si esse filho que ele considerava já quase morto e perdido. Aliás, queridos irmãos, esse capítulo 15 do livro de Lucas é ocupado com 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola
da ovelha perdida. Quando o pastor deixa tudo e vai buscar aquela ovelha perdida, e quando a encontra, traz feliz aquela ovelha nos seus braços e se alegra pela recuperação da sua ovelha. Na segunda parábola, é a dracma perdida, onde a mulher varre a casa, procura e ao encontrar, chama suas vizinhas e se alegra, porque achou aquela dracma perdida. E a última, que é essa que temos agora, é o filho pródigo. Esse filho que se perdeu pela vida, abandonou a casa paterna e que agora volta e é restituído à posição de filho. Dessa forma, esta parábola tem como objetivo, assim como as outras duas, a alegria da restauração daquilo que se havia perdido. Tá certo? Agora, eu gostaria de hoje examinarmos o comportamento do irmão do filho pródigo. Esse comportamento, o Senhor Jesus o faz aplicando aos fariseus, que por o Senhor ter dado atenção, cuidado, simpatia com aqueles pecadores, com aquelas pessoas que não eram religiosas e cumpridoras dos seus deveres religiosos, isso feriu o coração dos fariseus e faziam com que eles tivessem uma certa indiferença com essa atitude do Senhor Jesus. O comportamento do filho pródigo é semelhante ao dos fariseus. Ele se recusou compartilhar daquele momento de alegria do seu pai. Assim como os fariseus, ao verem o Senhor Jesus se aproximar de publicanos e pecadores, murmuram contra eles, murmuram contra o Senhor Jesus, o desprezam por isto. O irmão do filho pródigo, sem dúvida nenhuma, representa aqui essa atitude dos fariseus, que todos os dias estavam no templo, faziam seus sacrifícios, davam suas ofertas, jejuavam, cumpriam rigorosamente a lei judaica. Porém, não tinham amor nem compaixão. Eles eram desprovidos de total sinceridade no coração, de restauração daqueles que eram pecadores e distantes do caminho da religiosidade judaica. O irmão do filho pródigo, sem dúvida nenhuma, tem ainda nos nossos dias seguidores. Não mais no sistema judaico, mas até mesmo dentro da própria igreja cristã. E com relação a isso, eu gostaria de recolher, encontrar aqui lições nesta parábola que possamos aplicá-la na nossa vida. Agora, para isso eu vou ler o comportamento do filho, aliás, do irmão do filho pródigo. Capítulo 15, versículos 25 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que é isso? E ele o informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele indignou-se e não quis entrar. Saindo, porém, seu pai o procurava para conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai de uma forma muito áspera: há tantos anos te sirvo, sem transgredir nenhuma só da tua ordem ou das tuas ordens, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que é lida para os nossos corações. Como podemos perceber que essa atitude dura, de uma certa forma até insensível e grosseira, às vezes acontece no seio da igreja de Deus? Precisamos ter cuidado, querido irmão, porque podemos, sem dúvida nenhuma, estar na igreja e termos ainda um coração legalista, cobrador, julgador, e isso é algo que destempera o amor que caracteriza a vida em comunidade, a vida em igreja. E sabe, queridos irmãos, eu não estou aqui advogando a frouxidão espiritual. É certo que Deus odeia o pecado, sabemos que Deus disciplina aquele a quem ama, e é uma disciplina dura. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, a rebeldia, a obstinação não deve de forma nenhuma ter qualquer respaldo dentro da igreja, na nossa comunhão de servos e servas de Deus. Mas é certo também que Deus ama ao pecador, ama muito ao pecador. Aliás, certa vez, perguntaram ao Senhor Jesus, lá em Mateus 22, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? O Senhor Jesus diz, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Interessante é que esse rapaz, irmão do filho pródigo, de uma vez só ele quebrou esses dois mandamentos que o Senhor Jesus estava aqui a falar. Esse pai aqui na parábola, certamente é Deus. Ele desrespeitou grosseiramente a Deus, ao pai, e recusou-se definitivamente participar daquela alegria do pai. E segundo, ele não demonstrou nenhum tipo de amor, de compaixão pelo seu irmão, que é o segundo mandamento e semelhante ao maior de todos. Assim, querido irmão, ele não perdoou ao seu irmão como seu pai o perdoou, como Deus perdoa. E ainda assim, ele foi extremamente insensível com a condição daquele que voltava do sofrimento, voltava do pecado, voltava da decepção, talvez até podemos dizer da amargura da alma. Ele voltava todo machucado, totalmente abatido, mas ele não teve compaixão nenhuma. Era esse o coração dos líderes de Israel naquele tempo, comendo e ouvindo, aliás, sendo ouvido por pecadores. Será que realmente isso é coisa de Deus? É algo tão duro, irmãos, que às vezes eu fico um pouco balançando. Será que existe gente com essa atitude dentro da igreja? Às vezes julgando, condenando, e de uma certa forma sendo grosseiro, não só com aquele que necessita de amor agora, mas até mesmo com os líderes da igreja. É preciso ter cuidado para que não venhamos a repetir esse mesmo espírito do irmão do filho pródigo dessa parábola. Essa é a primeira grande lição. A segunda é que o filho pródigo, aliás, o irmão do filho pródigo diz assim, eu tenho trabalhado todos os dias para te servir, há muito tempo, nunca quebrei uma ordem tua, sem jamais transgredir uma ordem tua, porém tu nunca me deste um cabrito. Interessante,
aqui vem uma lição que precisamos atentar. Cuidado, irmão, para você não levantar como sua defesa diante de alguma indignação que você venha sentir por alguma coisa na igreja, a justiça própria. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, há tantos anos que eu estou nessa igreja, há tantos anos que eu sirvo ao Senhor, aqui nunca ninguém tem nada para me acusar. O irmão do filho pródigo, queridos irmãos, pisou terrivelmente na bola. Além de só ver pecado em seu irmão, ele não enxergava a sua própria situação de pessoa humana, de filho que, sem dúvida, deve ter alguma vez contrariado ao pai, não deve ter pensado como o pai acharia que deveria ser. Ele era duro com seu irmão e muito longe de fazer uma autoanálise do seu comportamento. Ele se considerava o padrão de obediência e de serviço prestado ao pai. É verdade, realmente aquele jovem não agiu prodigamente, desperdiçadoramente, como o seu irmão agiu. Mas, quando o pai, apesar de ter servido ao pai por tantos anos, quando o pai fez alguma coisa que ele não concordou, que ele não respaldou, ele então, o texto diz que ele ficou irado. Já pensou? Às vezes, como é que acontece uma coisa dessa? Eu não aceito uma coisa dessa na igreja. Eu não aceito que isso aconteça. Será que todo aquele serviço que o filho diz ter prestado ao pai, ele o fez por amor ao pai? Por honra ao pai? Por que então ficou todo esse tempo ao lado do pai? Isso é uma coisa muito importante, irmãos, que façamos. Por que estou servindo a Deus? Por que estou aqui na igreja? Por quem é realmente que eu estou dirigindo esse trabalho? Estou tendo este ministério na igreja? Vamos pensar sobre nós e nossa relação com Deus na igreja. O que realmente nos tem motivado? Será que servimos realmente por amor a Deus? Ou talvez por algum tipo de vaidade pessoal? Você sabe que há esse sentimento, muitas vezes, por trás das nossas atitudes. É salutar, portanto, que aqui e acolá, na nossa caminhada, na igreja de Deus, a gente se questione sobre a maneira como está servindo na obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: está servindo na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Não é pouca coisa servir ao Senhor desta forma. É necessário que realmente tenhamos muito cuidado com o serviço que temos. Às vezes não nos consideramos realmente servir ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ao Santo de Israel. É necessário que façamos isto por identificação com Deus, por identificação à sua obra. E desta forma nós vamos colocar aqui a nossa terceira lição e última. Cuidado, meu irmão. Você pode estar na casa do Pai e não sentir-se herdeiro do Pai, como aquele jovem irmão do filho pródigo. Essa sua atitude grosseira, ou em sua atitude grosseira, aquele jovem revelou um coração que, apesar de ter vivido por tanto tempo na casa do pai, ele age aqui como um escravo, como alguém que tem direito algum, que se recusa até mesmo a participar daquela agradável e fraterna comunhão do pai com seu irmão. Ele deixou, de uma certa forma, podemos dizer aqui, se escravizar ou ser escravizado pelo ciúme.
Ele diz que o seu pai havia recebido o seu trabalho durante toda a sua vida. E aquele pai, queridos irmãos, era um homem riquíssimo. E ao que tudo indica na parábola, muito bondoso, compassivo, acessível. Você vê que a história do filho pródigo, o Senhor Jesus disse que o filho chegou e disse: pai, me dá parte da herança que me cabe, porque não vou mais ficar aqui. O pai naturalmente entregou, ele vai. Mas esse filho não entendia a natureza do seu pai. Ele não conhecia realmente. Era um herdeiro de muitas fortunas, mas ele agia precariamente, como escravo. Parece que teve desejo de comer um cabrito com seus amigos, mas não teve coragem de chegar: meu pai, é o aniversário, é o meu aniversário, ou alguma razão ou outra, eu queria pegar um cabrito aqui, ou um novilho, para me alegrar com os meus amigos. Certamente o pai diria: sim, meu filho, está tudo diante de ti, porque Deus é assim. Deus coloca diante de nós um potencial grandiosíssimo de bênção, de algo realmente impensável. Muitas vezes nós é que não somos conhecedores do coração do nosso Pai. Deixe-me explicar o espírito desse jovem. Há alguns que ainda hoje vivem na igreja do Senhor. Esse jovem vivia na casa do pai, mas vivia uma relação pobre, escassa, sem liberdade, sem alegria, sem vida. Sabe por quê? Eu tenho dito aqui, vou repetir. Porque ele não conhecia o coração do pai que tinha. E pensando sobre essa situação que o Senhor Jesus traz à sociedade judaica do seu tempo, do primeiro século, eu volto então lá para o 7º século antes de Cristo, quando o profeta Isaías, no capítulo 1, no primeiro capítulo do seu livro, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, porém Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Será que alguns vivem nessa situação, sem conhecer o Deus a quem serve? Me faz lembrar neste momento o salmista que diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. É necessário provar, é necessário sentir o amor de Deus para que a gente possa então refletir esse amor àqueles que estão servindo ao Senhor junto conosco, na comunidade cristã. Infelizmente, tristemente constato, esse fato se repete em alguns que vivem na igreja. Uns têm um Deus muito liberal demais, outros têm um Deus duro, inflexível, radical, sem amor. Eis a razão porque a comunhão dos irmãos às vezes não é tão plena, tão voluntária, tão verdadeira. Precisamos, conhecendo Deus, nós conheceremos o irmão e amaremos a este irmão com certeza. Falta, portanto, queridos irmãos, proximidade, relacionamento com Deus, para que Deus nos ouça e para que nós possamos ouvir também o nosso irmão. O profeta diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Falta empatia. Nós não queremos nos identificar com alguém que muitas vezes teve um passado, conforme a minha visão, um passado feio, maculado. Não. Falta empatia porque muitas vezes nós dizemos a pessoa: eu já a vi agindo assim, 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 assim. É muito difícil, querido irmão,
cumprir o que o Senhor Jesus Cristo disse. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Isso é fundamental para uma vida plena, satisfatória, relaxada, sem medo de abrir nosso coração para os nossos irmãos, sem medo também de estar pisando sobre os mandamentos ou a comunhão de Deus. Para concluir, eu gostaria de chamar sua atenção. Veja, querido irmão, o mesmo pai que estava à porta quando aquele filho pródigo vinha e o viu de longe e saiu para recebê-lo, abraçá-lo, alegrar-se com ele, esse mesmo pai foi atrás do filho que estava agastado, irado, e lá pleiteava com ele: meu filho, ele é teu irmão, meu filho, ele estava como morto, foi ressuscitado, como perdido, foi achado, vamos compartilhar conosco. Ou seja, o remédio para aquele filho que agora estava se voltando contra o pai e contra o irmão era o mesmo para o filho que se perdeu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Essa atitude é necessária para vermos onde chegamos, ou onde estamos chegando com a nossa dureza. E então, quando isso acontecer no nosso coração, realmente nós compartilharemos do crescimento, das bênçãos de Deus na vida, até mesmo daqueles a quem achamos e avaliamos e pensamos que eram tão pecadores, tão maus. Isso é fundamental. Não deixe que isso aconteça com você. Se você está dentro da igreja, gozando, compartilhando da presença, das bênçãos de Deus, não deixe que esse sentimento grosseiro, talvez até odioso, domine o seu coração, a ponto de você estar na família do Pai, na casa do Pai, e não ter prazer na alegria das festas, de compartilhar a alegria de Deus na vida de pessoas, de seres humanos, fracos, pecadores, porém aos quais Deus escolhe. E no seu Filho Jesus Cristo chama, lava, purifica, salva e acompanha nessa jornada, dando-lhe o seu Santo Espírito, para que possa crescer em comunhão com Deus e com os irmãos. Meus irmãos, meus amigos, Deus lhes abençoe. Encerrando, eu gostaria de fazer aquela bênção que sempre tenho feito aqui, que se encontra em Números capítulo 6, que é a bênção arônica, muito bonita. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amigo e irmão, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Amém, amém. Estamos assim, irmãos, encerrando a transmissão desse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado por Deus nas mensagens aqui trazidas, na leitura, nos cânticos entoados, e que você, meu irmão da Igreja Batista Betel e de qualquer outra igreja, você que está assistindo, possa ter sentido o desejo ainda de estar juntos na casa do Senhor com os outros irmãos, assim como o salmista disse, como é bom e maravilhoso estar reunidos os irmãos. Então, que você possa ter esse desejo renovado, que nas próximas oportunidades, nós já estamos com os nossos trabalhos semanais, às terças, 7 horas, às quintas, 7 horas, e
Talvez na próxima semana já iremos fazer o nosso trabalho dominical presencial. Então, que você possa estar com esse vigor renovado, com esse ânimo renovado de estar presente com todos os irmãos na casa de Deus, louvando e engrandecendo, seguindo todas as normas estabelecidas pelo governo. Assim, eu gostaria de encerrar com uma oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que tivemos de louvor, de adoração ao teu santo nome. E te rogo, ó Pai, por cada um destes que assistiu a esse vídeo, que a tua palavra possa ter encontrado lugar em seus corações e que cada um tenha uma semana abençoada, uma semana que possamos testificar de ti, aprender mais de ti e estarmos reunidos também com os outros irmãos. Assim nós te pedimos, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos.